Quarta-feira, 5 de janeiro de 2022, hoje você vai acompanhar a reapresentação da entrevista com a Amanda Corsino, presidenta do Sinditec, sobre a luta contra a privatização dos Correios. Nesta edição, você relembra também um papo sobre segurança alimentar e recordes de produção alcançados pelo movimento dos trabalhadores sem terra com o Alexandre Conceição. Amanda, seja muito bem-vinda ao Jornal Rádio PT. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço aqui a Rádio PT por nos dar essa oportunidade de trazer um pouco mais de informação para quem não está aqui nos ouvindo, né, e também nos acompanhando aqui pela internet, de debater um pouquinho mais sobre esse projeto, o PL 591, de autoria do Bolsonaro, que versa sobre a privatização dos Correios. Acho que é importante a gente trazer um pouco de luz para esse debate. Só lembrando para quem nos acompanha, Amanda, deve adiantar já a nossa conversa, que o PL 591 passou pela Câmara, teve uma aprovação aí não tão larga, digamos assim, um pouco apertada, e a expectativa agora é que ele está no Senado Federal e que os senadores consigam reverter a situação que foi aprovada na Câmara, impedir de uma vez por todas que esse PL vá à frente. E vocês, representantes dos Correios, têm feito um trabalho diário, incansável, de conversas e convencimento com todos os senadores e senadoras que se dispõem a dialogar com os sindicalistas a respeito desse tema, né? Mas o Brasil, Amanda, assiste a um ataque ao serviço público, né? Na verdade, o próprio Estado, que é um ator fundamental em momentos de crise, ele está sendo o Estado, na figura do governo Bolsonaro, tem feito esse ataque ao Estado brasileiro. O que os servidores públicos têm representado para o Brasil, especialmente durante a pandemia, na sua opinião? Por que você acha que existe esse ataque deliberado por parte do governo Bolsonaro contra os servidores públicos e, obviamente, contra o Estado Nacional? É a característica desse governo, para a gente começar a entender, né? Ele é contrário ao funcionalismo público, ele é contrário, ao meu ver, aos trabalhadores, quando tem tantas ações que retira direitos, mas é a essencialidade do liberalismo mesmo, ali defendido por Paulo Guedes. Então, assim, eu vejo nessa pandemia que ela foi importante nesse sentido de mostrar para a população a importância do serviço público. A gente tem aí o SUS, né, gigante, que se não fosse o SUS, com certeza o número de mortos que hoje nós teríamos no nosso país seria uma coisa absurdamente muito maior do que os mais de 600 mil que nós temos hoje. Então, esse atendimento pelo SUS, ele ajudou nessa questão aí da pandemia, e também a participação dos bancos públicos. Olha que trabalho extraordinário que desenvolveu os trabalhadores da Caixa no pagamento do auxílio emergencial, né? Como ficou sobrecarregado os bancos, então a população pôde sentir essa importância, sentir o serviço público de verdade. No caso dos Correios, já bem no início da pandemia, muitas lojas tiveram que fechar fisicamente, né, por conta dos lockdowns e tal, do distanciamento social, teve que ter fechamentos. E aí os Correios atuou ajudando na economia e também aos pequenos e médios comerciantes a escoarem seus produtos, né? Tanto que nessa pandemia, no ano passado, o Correio teve 1,5 bilhão de lucro. Foi um crescimento extraordinário. Muitos brasileiros que ainda não tinham experimentado fazer compras pela internet ou que faziam pouco, tiveram uma participação maior. Então, não só de produtos comerciais mesmo, mas de coisas importantes, de medicamentos, para a sobrevivência mesmo. Então, acho que, nesse sentido, a pandemia expôs, né, para a população o quão é importante
o serviço público, né? Tanto dos funcionários do serviço público em si, como das empresas estatais que ajudaram bastante nesse período. Com certeza, Amanda. Agora, se os Correios forem privatizados, né? Vamos aqui isolar, mas bora lá. A gente vai ser testemunha, infelizmente, da maior demissão em massa que esse país já viu, porque a ideia é vender uma estatal que leva cidadania a todo o Brasil de porteira fechada. Como é que os movimentos sindicais estão dialogando com a sociedade nesse momento? Depois a gente fala da mobilização que vocês estão fazendo dentro do Senado Federal. Mas com relação à sociedade, o que vocês estão conversando? Você acha que a opinião pública está suficientemente informada sobre o que significa a privatização dos Correios? Não, entendeu? Acho, infelizmente, a população não está informada ainda de todos os prejuízos que vai vir com a privatização dos Correios. Primeiro, é importante a gente aqui desmistificar algumas coisas, algumas fake news colocadas por esse governo. Primeiro, que o governo fala muito que os Correios é uma empresa que dá prejuízo, que é sustentada pelos cofres públicos, quando isso não é verdade, né? Nos últimos 20 anos, os Correios lucraram 12 bilhões e 400 milhões. Isso está lá registrado nos balanços da empresa. Só no último ano, 1,5 bilhão, e para o próximo ano, nesse ano, uma expectativa de 3 bilhões. Então, não é uma empresa deficitária, ela é superavitária. E ainda que não fosse, né, superavitária, ela tem um papel social e econômico importante para o nosso país. Né? Do econômico, eu coloquei a questão dos pequenos empreendedores, que os Correios têm programas com preços mais acessíveis, mais justos, né, para esses comerciantes distribuir os seus produtos por todo o país. O Correio é a única empresa, né, que chega a todos os municípios, né, todos. As nossas concorrentes, elas centram mais a sua atuação no sudeste, sul do país, em algumas capitais, mas os Correios ele está presente em todo o território nacional. E com a privatização, o que pode acontecer? Isso daqui não é a gente supondo, é pegando exemplos de privatizações que aconteceram. Mas é importante dizer que essa lógica de privatização, ela não é uma lógica mundial. Né? Em 195 países, aí nós temos apenas 8 que têm os Correios totalmente privatizados, que é esse modelo que Bolsonaro quer implementar aqui no país. E esses 8 países, somados, eles não têm a área do Mato Grosso. Então, são países pequenos e a gente tem que levar em consideração o tamanho continental do nosso país. Então, com isso, o que aconteceria? Primeiro, a universalização postal, que é o direito de todo cidadão receber correspondência, ela seria esfarelada, ela não se manteria, porque nenhuma outra empresa privada, primeiro, não tem o interesse, porque não são todas as cidades que dão, o Correio capitaliza em 325 municípios para atender mais de 5 mil, outros que não dão um lucro, né, ou não dão um lucro esperado. Então, a maioria dessas localidades rurais, periféricas, principalmente regiões ribeirinhas, no norte e nordeste do nosso país, ficariam afetadas com o serviço postal. Seria um verdadeiro apagão postal mesmo. E do ponto de vista de encomendas também, porque em muitas cidades as concorrentes também não têm interesse em manter uma unidade com trabalhadores ali funcionando, justamente pela questão econômica que não é viável. Então, a capilaridade dos Correios e esse subsídio cruzado que ele capta em várias cidades
permite o correio. Então, assim, as tarifas vão aumentar bastante, foi isso que aconteceu em Portugal, e o fechamento de unidades de correios e aquela a quantidade de atendimentos. Então, se você tem um carteiro que passa ali diariamente, e em algumas localidades ele vai passar semanalmente, e em outras ele não vai nem passar. O entregador, né? Porque a figura do carteiro está ligada à figura dos correios, acaba. E aí, como você colocou, são quase 100, nós somos quase 100 mil trabalhadores, vai ser a maior demissão em massa do nosso país, nem se compara à saída de uma montadora, por exemplo, que é uma coisa que repercute bastante quando sai do nosso país, mas não se compara, porque além desses 100 mil trabalhadores, você tem os empregos indiretos ali também, né, de terceirizados e tal. Então, esse projeto, ele aumenta o desemprego, ele traz uma insegurança no serviço postal e logístico, né? E aí não garante essa universalização a todo cidadão. Amanda, me diz uma coisa, as informações que você traz são extremamente impactantes, preocupantes, quando a gente começa, sobretudo, a dar números, mas dar principalmente materialidade a esses números, né? Pensar, por exemplo, essa foi uma lição que a pandemia nos deixou, que essas 600 mil pessoas representam 600 mil famílias, né? São homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, que vão engrossar essa fileira que já está gigantesca de desempregados no Brasil e fazendo, obviamente, com que essa pobreza venha para dentro dos lares brasileiros, né? É um efeito cascata. E isso é extremamente preocupante. Agora, para além de querer garantir, obviamente, o seu posto de trabalho, o que é muito justo, os sindicatos, os trabalhadores e trabalhadoras também estão preocupados com esses mais de 5 mil municípios, muitos no interior do país, nos rincões, no interior do Nordeste, no interior da região Norte, que certamente vão ficar desassistidos em lugares, por exemplo, Amanda, que eu tive o prazer de conhecer no interior da Amazônia, onde o banco é muito mais do que uma agência postal, é também um banco mesmo financeiro, né? Onde as pessoas chegam ali e tiram seus documentos. Então, é um local que representa, muitas vezes, a presença do Estado brasileiro, né? E é disso que se trata. E nós estamos querendo, então, privatizar essa parte do Estado brasileiro que representa os Correios. Queria que você dissesse para a gente um pouco da história dos Correios, quantos anos os Correios têm, para que as pessoas saibam que é um patrimônio nacional, sim, os Correios e Telégrafos no Brasil. E, por fim, dissesse para a gente como está sendo esses diálogos dentro do Senado. Da mesma maneira que nós estamos aqui impactados com essas informações, certamente a cada senador, cada senadora com que vocês encontram também devem estar bem preocupados com esse estado de coisa. Vocês têm achado maior acolhimento no Senado Federal do que na Câmara, até porque o número de parlamentares é menor, são 81 senadores e senadoras? Conta para a gente, Amanda. Então, falar um pouquinho dos Correios, né? Uma empresa com 358 anos, né? Uma das empresas mais antigas do país. Se eu não me engano, só fica atrás da Casa da Moeda. É uma das maiores da América Latina, do mundo, e a maior da América Latina. Então, assim, a gente fica com essa pergunta na cabeça. Por que o governo quer privatizar a maior empresa de logística do país, da América Latina, e altamente lucrativa, né? Qual o interesse que está por trás disso? E, assim, os Correios, ele tem o monopólio só do serviço postal, não tem da encomenda, que é uma coisa que o pessoal questiona muito. E do serviço postal é uma característica de países com tamanho
continentais, como o Brasil, porque se você não tiver o Estado como garantidor da prestação desse serviço, ele vai deixar de existir para todos os cidadãos em todas as cidades. Então, é essa característica. E com esse projeto, esse monopólio que é do serviço postal, ele é transferido, né, do Estado para o setor privado. Então, nós temos muita preocupação em relação a essa questão. É uma das coisas que, se tivesse oportunidade de perguntar a um representante do governo que defende essa privatização, isso e como é que eles iam garantir a universalização. E uma questão que eu queria colocar bem rapidamente aqui é a importância dos serviços sociais que os Correios têm. Vou precisar até de uma colinha aqui, porque são muitos números. O Enem, né, que é aquela operação da entrega dos livros didáticos em todas as escolas públicas. São 197 milhões de livros, né, 90 mil toneladas em 140 mil escolas. E nenhuma empresa privada até hoje realizou, né, não porque seja um monopólio essa entrega, porque não realizou, porque não tem capilaridade, não tem musculatura para fazer esse programa que é tão importante. A questão do Enem, né? Em 3 horas, simultaneamente, é a maior operação logística do mundo. Em 3 horas, são entregues essas provas simultaneamente em 15 mil cidades e garantindo o sigilo. Ou seja, olha a importância na área da educação que os Correios têm, né? Como os Correios ajudam aí dentro da nossa educação. Distribuição de medicamentos, e aí eu não tenho aqui a quantidade, porque, né, são muitas pessoas que recebem medicamentos pelos Correios, vacinas, a questão da emissão de documentos, como você colocou nas agências, né, de Correios, onde ali pode ser emitido CPF, DPVAT, vários outros documentos que entrega a cidadania para as pessoas. E também na questão das tragédias que nós temos, quer elas que sejam naturais ou desastres criminosos, como aconteceu em Brumadinho e Mariana, os Correios, em poucas horas, pela sua capilaridade, conseguem arrecadar rapidamente vários donativos e entregar esses donativos. Então, é uma empresa que tem um trabalho social de muita relevância. Hoje, apesar da internet, milhões de lares não têm acesso, né? Quer seja porque não consegue pagar uma internet, quer seja porque não tem um aparelho para acessar. Então, muitas pessoas ainda recebem suas faturas e fazem o pagamento delas através dos Correios. Então, é importante que são em torno, mais ou menos, aí, de mais de 15 milhões ainda de pessoas que não têm acesso, né, totalmente à internet. Então, nós estamos falando aqui de isolamento, de uma empresa que faz uma integração nacional e que o governo propõe justamente o contrário, propõe aqui isolar vários brasileiros e brasileiras. Com certeza. Nós estamos conversando com a Amanda Corsino, ela que é presidenta do sindicato aqui do Distrito Federal, dos trabalhadores e trabalhadoras que atuam nos Correios e Telégrafos. Amanda, para finalizar então, você tem sentido uma receptividade nos diálogos que têm sido feitos dentro do Senado Federal? Como está a situação do PL 591 hoje no Senado? Então, na Câmara foi um trabalho, né, assim, mais de resistência, porque você via ali a força das emendas, do orçamento secreto, né, atuando ali dentro, o governo atuando, né, com muita força, a questão do próprio centrão totalmente fechado, e já no Senado a gente vê um ambiente
é diferente, não tem nada, né, já fechado, mas você vê uma recepção dos senadores bem diferente, uma preocupação, né, porque principalmente os senadores do Norte e Nordeste, nós conseguimos mostrar os prejuízos que vão ser mais agravados para essa população, né, e o simbolismo que tem essa empresa. Então, nós visitamos todos os gabinetes, alguns nós não conseguimos acesso diretamente com os senadores, né, mas falamos com seus assessores, e outros senadores que têm uma relevância, que já se posicionaram. Os 6 senadores petistas, né, o Jean Paul, o Paulo Rocha, o Painho, acho que vou esquecer. Jacques Wagner, Rogério e Humberto. Isso mesmo. Já na primeira semana nos receberam, já se posicionaram totalmente contrário a esse projeto. E aí nós tivemos alguns outros senadores com peso, alguma relevância, como o Renan Calheiros, o Omar Aziz, o próprio Eduardo Braga, que se diz a favor de privatizações, mas que no caso dos Correios, acho que não é esse o modelo que tem que ser implementado. Então, assim, a expectativa é que a gente possa ter alguma esperança, sim, dentro do Senado. Continuamos ali toda semana fazendo aquele trabalho de formiguinha, entregando os materiais, tentando dialogar diretamente com os senadores, e agora é aguardar qual vai ser a moeda de troca, a barganha que o governo vai oferecer, que no caso da Eletrobras foram as termos, né? Aqui nos Correios a gente está ainda de olho para saber o que vai ser oferecido. Agora, só lembrando que a nossa situação é uma situação menos crítica que da Eletrobras, porque no nosso caso não é uma medida provisória, então não tem tempo para ser votado, né? E, assim, a crítica porque é um projeto de lei, quando na verdade teria que ser uma PEC, porque ele muda a Constituição, porque na Constituição está bem claro lá que garante, compete ao Estado, né, a prestação dos serviços postais. Então, o governo, mais uma vez, ele rasga a Constituição, burla e tenta implementar para agradar pequenos setores econômicos aí, né, que vão ser favorecidos, enquanto a grande parte da população vai ser afetada ou com o fim da prestação desse serviço ou com o encarecimento, né, bastante das tarifas. Amanda, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no Jornal Rádio PT, dizer que enquanto esse PL 591 não for votado, nós estaremos aqui de plantão e à disposição para semanalmente conversar com alguma liderança dos Correios, porque nunca é demais. Aqui o chat está com vários comentários a respeito da nossa conversa, inclusive num deles, você em parte já respondeu o Vitor Duarte, que te dá bom dia, e queria saber se faz sentido dizer que os Correios estão para a logística nacional, assim como o SUS está para a saúde universal. Você em parte já respondeu que sim, dando, por exemplo, o número de livros que são distribuídos para as escolas públicas e medicamentos e arrecadar doações em casos de calamidade pública. Então, o nosso ouvinte e telespectador Vitor Duarte está corretíssimo em fazer essa analogia, e é por isso que a gente deve defender os Correios, como também queremos defender o SUS, queremos dizer não à PEC 32, como diz a Simone Perim, que também participa do nosso chat. Enfim, nós estamos à disposição, Amanda, de todas as lideranças dos sindicatos, dos Correios, para participar aqui do nosso jornal, tá bem? Bom, nós que agradecemos, e aí só para complementar, os Correios ainda atuam como órgão regulamentador, porque ele joga os preços para baixo, né? São uma das menores tarifas. Só para você ter ideia, nas nossas empresas concorrentes, uma encomenda de São Paulo para o Acre, um município do Acre, vou citar aqui Ariquemes, acho que é esse o nome correto,
Nos Correios custa R$ 98. Uma média nas nossas concorrentes é 360. É mais de 3 vezes. É só para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Muitas vezes, o valor do frete vai ser tão alto que vai ficar inviável você fazer essa comercialização desses produtos. E agradeço mais uma vez, nos colocamos aqui à disposição para participar novamente. É muito rápido, não dá para a gente colocar tudo, mas acho que foi importante colocar os principais pontos e fechar dizendo o seguinte, que nessa semana que passou, nós tivemos aqui um encontro de sindicalistas do setor público com o presidente Lula, onde nós reafirmamos aí o nosso apoio ao presidente, porque dentro dos Correios foi um período que mais teve investimentos na nossa empresa, em que nós prestamos um serviço de maior qualidade para a população e que os trabalhadores tiveram melhores acordos coletivos e recomposição salarial. Então, dizer que nós estamos aqui prestando nosso apoio ao presidente Lula e contamos com ele para devolver esse apoio, nos ajudando aí na luta contra a privatização. Vamos resistir, presidente, até a 2023 aí, se a gente resistir, a gente consegue salvar os Correios, mas também salvar o Brasil. Obrigada. Tá certo, Amanda. Obrigada pelo seu recado. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Bom dia, Thaís Ladeira. Bom dia, ouvintes da Rádio PT, Rádio Jornal PT. Um prazer poder dialogar com vocês sobre um tema tão importante para o Brasil e para o mundo, o tema da fome, e não só para isso que está passando fome, mas mais de 100 milhões de pessoas hoje não comem 3 vezes ao dia. Então, por isso, o Dia Mundial da Alimentação, que é amanhã, que é dia 16, nós estamos já em ação, em comemoração, mas ao mesmo tempo em denúncia, porque se a gente não tem o que comer, não é por falta de produção, é por concentração da riqueza, da terra e da renda pelos capitalistas e pelas grandes multinacionais que ocupam o nosso território. Certamente. Essa semana é uma semana, inclusive, com uma jornada de luta bastante importante, como em outros momentos ao longo do ano vocês fazem, mas o aproveitamento desse Dia Mundial da Alimentação, mais um dia institucionalizado pela ONU, pelas organizações das Nações Unidas, que os movimentos sociais, a sociedade civil organizada aproveita para poder se manifestar, para poder refletir sobre a data e trazer à tona esse tipo de disparate, essa triste marca de termos voltado para o mapa da fome. Mas antes da gente falar sobre isso, sobre as políticas públicas que podem tirar as pessoas desse lugar de fome e de miséria, eu queria que você explicasse para a gente, Alexandre, por favor, o que seria soberania nacional? Quando é que um país ele alcança a soberania nacional e qual é a importância dela para a população? Muito bem, Thaís. São 2 temas fundamentais no tema da alimentação. O tema da soberania e o tema da segurança alimentar. Soberania alimentar é quando a população, uma nação, o seu povo, ela pode ter o direito, o acesso à terra e o direito de produzir no seu território aquilo que o seu território produz de alimento. Não precisa você estar comprando biscoito que vem lá de Marília para comer lá no Nordeste, porque no Nordeste nós temos batata, nós temos inhame, ou seja, a soberania é você poder escolher aquilo que se vai se alimentar e ter acesso à terra e aos insumos necessários para você produzir. Isso é soberania, isso é você ter autodeterminação da sua própria alimentação sem ter que comprar alimentos processados, industrializados, que vêm carregados de gordura, de açúcar e de sódio, e que tem feito tanto mal à saúde da população mundial. Então, por isso, a soberania alimentar, ela está justamente voltada ao direito das populações poderem ter acesso à terra, aos insumos, à produção, à comercialização, e, ao mesmo tempo, o direito de escolher o produto que vai produzir, conforme o seu bioma, conforme a sua característica de território, mas ao mesmo tempo conforme as suas condições de vida de produzir seu próprio alimento. Então isso é soberania alimentar. Agora, o que é a tal da segurança alimentar, que ela vem juntamente em composição com a soberania? A segurança alimentar é justamente você ter acesso aos nutrientes diários
para que uma pessoa possa sobreviver ao longo de sua vida. Então, portanto, é natural que a gente possa se alimentar 3 vezes ao dia, garantindo o almoço, o café e a janta, e por isso é a tal da segurança alimentar. Quando você não tem direito nem acesso a essas 3 refeições, são trazidos vários temas que compõem essa insegurança alimentar. Primeiro, a inflação dos alimentos. Segundo, o não ter acesso à terra para produzir o próprio alimento. Terceiro, é você não ter condições de ter acesso aos alimentos por conta da inflação, por conta do domínio que os grandes mercados e os grandes capitalistas fazem. Sobretudo no Brasil, Thaís, que a balança comercial do agronegócio bate recordes, mas esquecem de que esses recordes é feito com dinheiro público, mas também é feito sobre uma pressão muito forte nos territórios nacionais, causando inclusive devastação do meio ambiente, e uma produção voltada apenas para a produção de soja para exportação. Soja, carne, milho, algodão, e basicamente são esses 4 produtos que o agronegócio produz à base de muito veneno, não paga o imposto, não paga o ICMS, não desenvolve o território nacional, não tem capacidade dos estados onde o agronegócio está enfincado ser desenvolvido, tanto é que a gente pegando aqui o Rio Verde, que é um dos berços do agronegócio aqui do Centro-Oeste. Por exemplo, o Rio Verde tem uma renda per capita extraordinária, aliás, tem uma produção do agronegócio extraordinária, portanto, uma renda per capita e uma desigualdade social extraordinária, inclusive causando envenenamento não só das águas, mas também do leite materno. Então, esse é o agronegócio, que não produz comida, não gera emprego, nem gera renda, e isso vai causando justamente a insegurança alimentar. Por quê? Porque o Brasil não está produzindo alimento. E se não produz alimento, então a inflação e o controle dos alimentos nas transnacionais causa esse tipo de insegurança alimentar. E por isso, então, que a Via Campesina hoje, Thaís, está iniciando uma jornada de luta para denunciar toda essa condição do avanço do capital na agricultura, mas, ao mesmo tempo, as políticas do governo Bolsonaro contra a produção de alimentos. Então, Alexandre, na verdade, você já introduziu a minha terceira pergunta, que era exatamente sobre a Jornada da Soberania Alimentar e essa ação e reação que os movimentos campesinos manifestam durante essa importante semana para marcar o do dia 16. Mas antes, na verdade, você já respondeu quais são os principais desafios frente à luta da soberania alimentar. Me parece que, neste momento, nós estamos passando por uma grave crise econômica, iniciada desde o golpe de 2016, o estabelecimento do teto de gastos, o Estado Nacional cada vez mais achatado e sendo atacado, né? Tem aí a PEC 32, a tentativa de privatização dos Correios, tudo isso apequenando, digamos assim, o Estado e, obviamente, paralelamente a isso, uma política voltada para o agronegócio, com, por exemplo, a liberação de tantos venenos, de tantos agrotóxicos que foram feitos durante o ano passado e início desse ano, de uma forma recorde, inclusive, infelizmente, se a gente puder colocar aí na produção de alimentos algum recorde na gestão de Bolsonaro, foi o recorde de liberação de venenos para a produção dos alimentos. Para quem nos ouve em todo o Brasil e conhece um pouco aqui do Distrito Federal e especialmente do estado de Goiás, aqui a produção do agronegócio ela é gigantesca. No caminho para Chapada, por exemplo, é muito triste a gente observar a quantidade de soja sendo produzida, devastando o cerrado, que é um bioma importantíssimo, né, para a proteção das águas aqui na região do Centro-Oeste. Mas aqui também tem a sede de grandes produtoras de soja. E hoje de manhã aconteceu uma manifestação, um ato simbólico em uma dessas empresas de produtora de soja aqui em Brasília. Não foi isso, Alexandre? Conta pra gente como foi e como é a jornada da soberania alimentar. O que está previsto para essa semana? Muito bem. A jornada não é uma jornada só brasileira, é uma jornada mundial. Então, várias partes do mundo
da Via Campesina, movimentos com a Via Campesina Internacional e outras articulações internacionais, farão durante o dia de hoje até o dia 16 mobilizações em todas as partes do mundo. Aqui nós iniciamos já convocando a Via Campesina a se manifestar. E hoje a ProSoja, por que a ProSoja? A ProSoja, que é uma das financiadoras da compra de armas para matar sem terra no campo, a ProSoja que, junto com o Bolsonaro, patrocinou a mobilização do dia 7 de setembro para tentativa de golpe aqui no dia 6 de setembro, se vocês lembram bem, eles estavam junto com o agronegócio, junto com a ProSoja, junto com o Bolsonaro, tentando dar um golpe no STF, ou seja, para destituir o STF, dar um golpe na democracia brasileira. Então, portanto, nós viemos trazer essa denúncia. A ProSoja produz soja sobre a batuta das armas e sobre a batuta do veneno, mas ao mesmo tempo financia o armamento no campo para assassinato de pessoas que estão buscando o direito de produzir seu alimento e ao mesmo tempo financia o governo golpista de Bolsonaro que tenta destruir a nossa democracia. Então, portanto, hoje de manhã foi feito um ato na ProSoja para denunciar de que ela não produz alimento, financia o golpe para a derrubada da nossa democracia e, ao mesmo tempo, nós queremos terra para produzir alimento e alimento saudável. Para quê? Para combater a inflação dos alimentos e para que as pessoas saiam imediatamente da situação de insegurança alimentar e de fome que o Brasil atravessa hoje. Mais de 20 milhões de brasileiros hoje não têm o que comer. E a agricultura familiar e a reforma agrária é a principal alternativa para gerar emprego no campo rapidamente e, ao mesmo tempo, para dar acesso ao alimento às pessoas que mais necessitam. Certamente que sim. Nós estamos conversando com o Alexandre Conceição, ele que é dirigente nacional do MST. Quero fazer aqui um parênteses, porque como eu sou uma pessoa de rádio, não posso me furtar a dizer que estou ouvindo esse barulho tão agradável, pelo menos para mim, das cigarras que anunciam um período de chuva, né? E você que também está nos acompanhando pelo YouTube, quero observar e elogiar a orquídea que está aí atrás do Alexandre, embelezando esse cenário dele. As belíssimas orquídeas, parabéns aí pela produção. É super difícil as orquídeas florirem o tempo todo. Bom, a gente tem aqui algumas perguntas no nosso chat, afirmação que, óbvio, né, quando a água está contaminada é muito difícil fazer uma boa produção alimentar. Essa é uma preocupação muito grande. Você falou do envenenamento do município de Rio Verde, no Goiás. Infelizmente, eu acho que é no Mato Grosso, infelizmente poucas pessoas conhecem a história de Rio Verde. É um caso gravíssimo de contaminação do solo, da água, do leite materno, de mudanças genéticas em crianças, de mulheres que lavam a roupa do seu marido que foi aplicar o veneno na roça e acaba se contaminando também e, obviamente, contaminando a sua gestação e o seu leite. Um ciclo completamente desumano e absurdo quando o que se quer é tirar da terra o que de melhor ela pode produzir, um alimento saudável. Por falar em alimento saudável, queria que você contasse para a gente encerrar a nossa conversa, uma boa notícia, os recordes de produção que o MST tem batido, principalmente na produção de arroz, não é, Alexandre? Isso nos deixa muito felizes e eu queria que você dissesse para nós como é que é possível acessar a produção do MST. Thaís, dois elementos fundamentais antes da gente tocar no tema da produção especificamente. O primeiro das políticas públicas que o governo Bolsonaro tem destruído e, portanto, impedindo de que a agricultura familiar possa produzir alimento, seja no corte de orçamento e seja também na perseguição. Por quê? Porque aí estão os grileiros de terras, latifundiários velhos atrasados, que estão junto com o Bolsonaro destruindo o que a Constituição nos garante, que é a reforma agrária, e o que o Estado de Direito Democrático brasileiro nos garante, de que é produzir alimentos saudáveis para toda a população brasileira. Então, esse é o primeiro recorte. O segundo é que, além disso, tem destruído as grandes políticas públicas de comercialização e de estoque de alimentos, constituída, inclusive, pelo governo Lula e pelo governo Dilma, que foram, basicamente,
o fortalecimento da Conab, que hoje no período tinha estoques de alimentos, feijão, arroz. Então, se acontece uma catástrofe no Brasil, nós temos condições de alimentar o povo brasileiro, mas infelizmente hoje sucateada, a Conab hoje não tem a mínima condição de sustentar, de garantir o alimento do povo brasileiro, porque foi completamente saqueada. A segunda coisa é o PA e a PNAE, a alimentação saudável nas escolas e a aquisição de alimento pelo poder público. Isso nos ajudou, Thaís, a organizar ainda mais e melhor a produção. Portanto, eu produzia do ponto de vista de subsistência, montava nossas agroindústrias. Agora, com o programa PA e PNAE, eu tenho um mercado, e esse mercado nos ajudou a organizar essa produção. Foi uma das coisas revolucionárias do governo Lula e Dilma. Então, portanto, isso é um fator importante. E por isso que o MST, então, passou, junto com a agricultura familiar e a reforma agrária, como todos os assentados da reforma agrária, a organizarem melhor as suas produções. E hoje o Brasil bate recordes de produção de alimentos, sobretudo nós do MST. Nós dominamos a cadeia hoje, a cadeia do arroz orgânico, somos um dos maiores produtores de arroz orgânico da América Latina, mas ao mesmo tempo nós dominamos a cadeia de produção do café em Minas Gerais, no Paraná, no Mato Grosso, em São Paulo. Nós temos o café orgânico produzido e dominando a cadeia da produção no Espírito Santo também. Nós também temos domínio, digamos, da produção da fruticultura irrigada no sertão brasileiro, seja nas margens do São Francisco, em Pernambuco e em outros estados. Nós temos agora uma política, inclusive, que é a primeira vez que a gente assenta no governo do Rio Grande do Norte, da governadora Fátima Bezerra, 100 famílias poderão ser assentadas em perímetros irrigados. Perímetros irrigados é onde o Estado vai e constrói o perímetro e repassa para a iniciativa privada. O governo Fátima está repassando para a reforma agrária e para a agricultura familiar. Então, isso é um dado concreto importante e por isso faz com que o MST siga na linha que a gente constitui no nosso Congresso, tá aí, que é reforma agrária para produzir alimentos saudáveis e, ao mesmo tempo, para combater a fome no Brasil. E por isso que a reforma agrária ela vem como principal ferramenta na agricultura, a gente fazer uma agricultura agroecológica, defendendo o meio ambiente e protegendo as nascentes e as fontes, porque sem água a gente não pode produzir. E por isso, então, que o MST, você pode adquirir nossos produtos no nosso site, www.mst.org.br, mas também nos armazéns do campo. E lá você vai encontrar uma janelinha, entra no armazém do campo e nós teremos leite, suco de uva orgânico, inclusive suco de uva orgânico premiado latino-americano como um dos melhores sucos de uva da América Latina. Então, é para isso que nós queremos a reforma agrária, para combater o latifúndio, para produzir alimento saudável e para que as pessoas tenham acesso a um alimento saudável. Maravilha, que coisa boa. A gente precisa terminar com boa notícia, né? A gente denuncia, por um lado, sim, as políticas nefastas do Bolsonaro e a falta de políticas públicas para o incentivo da produção da agricultura familiar, do assentamento, dos sem terra, mas ao mesmo tempo é bom saber que, apesar de toda a adversidade, o MST ao longo de décadas tem sido vitorioso, não só na insistência e defesa dessas políticas públicas, como também na prática, dando resultados, inclusive, né, distribuindo alimentos nesse momento de grande recessão. Nós daqui a pouquinho vamos conversar com a Anne Moura sobre o PT Solidário, que vai arrecadar alimentos no dia 16, Dia Mundial da Alimentação, mas a gente sabe que o MST vive distribuindo sacos e sacos de arroz, de feijão, dessa produção também de hortaliças. Então, Alexandre, parabéns pelo trabalho, por tudo que você representa, você como dirigente nacional do MST. A gente fica muito feliz em receber você aqui no Jornal Rádio PT, você saudável depois dessa batalha que você teve contra a Covid. É muito bom te ver novamente. E ainda com essa cor vermelha, né? Intensa, bem e saudável. Bem-vindo mais uma vez à luta, bem-vindo ao Jornal Rádio PT, volte sempre.
E essa nossa conversa vai estar em podcast para você distribuir para sua rede no MST. Daqui a pouquinho no perfil da Rádio PT, nós vamos mandar para você essa produção para que você possa distribuir a nosso bate-papo de hoje, tá bom? Obrigada pela sua participação e volte sempre. Obrigado, Thaís, obrigado a toda a produção e ao PT que faz esse programa belíssimo para que a gente possa esclarecer as nossas lutas. Grande abraço, firme na luta. Grande abraço para você também, Alexandre.